noite, galera! Cadê essa turma linda do STC? Eu quero todas essas câmeras ligadas e abertas para a gente receber com muito carinho esse convidado especial que hoje vai abrilhantar aqui a nossa noite. Eu tenho a honra de estar aqui pela segunda vez assistindo essa aula que foi encantadora no período da tarde, todos os alunos gostaram demais, todos os coaches gostaram demais, e não é à toa, o nosso convidado de hoje é um grande especialista em pessoas. Médico, doutorado, PhD, com formação pela Universidade Paulista de Medicina. Ele que é clínico geral, é médico da família, nefrologista e está aqui hoje para expandir os nossos conhecimentos, transbordando todo o seu conhecimento adquirido de uma longa experiência de vida como médico. Doutor Carlos Machado, que honra, doutor! Boa noite! Boa noite, boa noite, boa noite. Obrigado pelo convite, Michele. Obrigado mesmo. Boa noite a todos. Vamos fazer uma revisão sobre suplementos, vitaminas, sobre como não precisar ficar doente, né? Porque ninguém precisa ficar doente. Só fica quem quer, né? A maioria das vezes fica quem quer. Eu fiquei muito feliz, doutor, em saber que a gente já está aqui proporcionando isso para a nossa saúde e dos nossos alunos e poder hoje transbordar esse conhecimento a todos os nossos alunos. A sala é sua, professor. Legal, legal. Então, eu vou lá compartilhar uma tela, vamos pegar aqui. Veja aí se entrou o primeiro slide. Entrou sim, doutor. Então, eu vou falar um pouquinho... Só não está novamente no modo apresentação, doutor. Não está. Deixa eu entrar de novo. Espera aí. Agora então, sim. Mudou o slide? Mudou, né? Então, deixa eu voltar. Assim, eu vou falar um pouquinho sobre vitaminas, suplementos, o que é isso, mas eu prefiro chamar o título de aula como a verdadeira medicina preventiva, que é o que eu aprendi há mais de 45, 46 anos atrás, que cuidar é muito melhor, para você não precisar tratar. Essa é a chave de tudo na vida. Se você compra um carro 0 quilômetro e alguém chega e fala, olha, você não vai poder trocar de carro por 90 anos, vai ter que ficar com esse carro. Então, você vai cuidar desse carro muito bem para que ele dure 90 anos, para que você não precise tratar, consertar o carro. Você vai fazer a manutenção preventiva rotineira. Se você quer andar de avião, por exemplo, teve ontem um evento importante, aqui em São Paulo não teve a Esquadrilha da Fumaça, mas os aviões da Esquadrilha da Fumaça têm 90 anos, têm 80 anos, têm 70 anos. Como é que você consegue voar num carro de 80, 90 anos? Você quer pegar um táxi da tua cidade para outra cidade com um táxi que tem 80 anos? Você não vai querer andar. Você quer um táxi novo. A chave de tudo é exatamente a palavra cuidar. E tudo isso começa com você, é o que você come, né? O que você põe de combustível no carro? O que você põe de óleo para prevenir o envelhecimento, o atrito do motor, e tudo isso faz diferença. Eu fiz uma carreira que começou há 46 anos atrás, na Escola Paulista de Medicina, que é a Universidade Federal de São Paulo, e lá na faculdade, são 6 anos de faculdade, mais 4 anos de residência, são 10 anos para você se formar médico. Nesses 10 anos, não é meio período, é manhã, tarde e noite, entra às 7 da manhã, sai 9 da noite, a maioria do período dos anos, não tem feriado, não tem folga, tem plantão noite sim, cada noite sim, 2 não, dependendo da faculdade. É uma carga horária brutal, para que, no final das contas, talvez 80% desse pessoal não seja o médico que você sonha em ter como médico. A gente sabe que a qualidade está piorando muito. Mas, na época que eu entrei na faculdade, um professor me falou, tudo aquilo que você não quer fazer, aprenda, vai fazer.
Então, eu não queria fazer ginecologia obstetrícia, mas eu dei plantão no Amparo Maternal como voluntário por vários anos, dei plantão na ortopedia, no hospital de acidentes, no maior hospital de acidentes de São Paulo, plantão em laboratório, plantão em banco de sangue, tudo paralelo àqueles 10 anos de carga pesada, para aprender tudo aquilo que eu sabia que eu não iria fazer. E, no final das contas, eu era um bom cirurgião, porque eu operava desde o terceiro, quarto ano com meus professores. Ajudava e depois eu acabava operando com eles, e eu era um bom cirurgião. E, na época da residência, eu acabei não fazendo cirurgia. A maioria dos professores falaram, ué, você era um dos melhores cirurgiões para criança, para cirurgia plástica, mas eu percebi que a medicina não é o especialista, a medicina é o clínico geral, é o médico que cuida do carro como um todo, da máquina como um todo. E aí eu falei, não, eu tenho que ser clínico, eu tenho que ser médico, eu tenho que ser como o pediatra já foi um bom clínico geral, fazer medicina geral. É óbvio que eu quis fazer especialidades. Então, depois de ser clínico geral, fazer a residência, eu fiz nefrologia, acabei virando professor de nefrologia, titular em 2 faculdades. Depois eu fiz terapia intensiva, fui um dos primeiros médicos a ter título de intensivista, né, para dar plantão em UTI, administrar UTI. Depois fiz administração hospitalar, saúde pública, mestrado, doutorado. Naquela época que mestrado eram 3 anos integrais, doutorado 3 anos, pós-doutorado 3 anos, atividade integral. Hoje você faz a cada 15 dias pela internet. Então, os títulos não são mais tão pesados como antes. E fiquei como professor, fui chefe do Hospital da Clínica Médica, do Hospital do Câncer na Clínica Médica por 10 anos, fiquei em Nova York na Cornell University, no Rockefeller Foundation, no Memorial Sloan Kettering, que é o maior hospital de câncer, para tratar do paciente e não do câncer. E eu sempre aprendi a engordar pessoas. Eu pegava pessoas que estavam pele e osso por causa do câncer, e esse pessoal não saía da cama, porque não tinha musculatura, e a gente tinha que fazer eles ganhar músculo na cama. E eu aprendi a engordar pessoas, entre aspas, com musculatura e um pouquinho de gordura. E óbvio que depois eu aprendi a fazer o contrário, a emagrecer pessoas também. E na medicina, a gente começa sempre descobrindo que o segredo da vida começou bonitinho, né? Aqui, para quem nunca viu, um óvulo feminino, ele é do tamanho da ponta de uma canetinha Bic, que é esse glóbulo amarelo, parece uma gema, e tem um monte de tarado aí, que parecem uns girininhos, que são os espermatozoides. Então, o homem fornece para a mulher 5 milhões, 20 milhões, 50 milhões de espermatozoides em uma relação, mas só tem uma vaga. A maioria vai ficar desempregada. A maioria só vai perder, vai ficar chupando o dedo ali, não vai conseguir entrar no óvulo. A partir do momento que entrou no óvulo, você criou uma vida. E durante uma vida toda, em média, a gente vai viver 78, 80 anos no Brasil. Tem algumas regiões no Brasil que já passam de 82 anos, mas você vê todo dia pessoas com 90, 95 anos aqui no Brasil. Ontem, um desfile em Brasília, tinha um soldado da Segunda Guerra Mundial com 105 anos, ele foi na guerra, e ele está com 105 anos, ele desfilou em Brasília representando os soldados que perderam a vida na Segunda Guerra Mundial. Então, a gente está chegando aos 100 anos com facilidade. Infelizmente, há 20 anos atrás, a gente assistia 2, 3 horas, 4 horas de televisão toda noite, o que corresponderia a ficar 10 anos da nossa vida sentado olhando televisão. Hoje a gente está ficando 30 horas por dia, né, entre aspas, assistindo televisão, que é o celular, o WhatsApp, a gente está com a mídia social 24 horas na nossa cabeça. E isso é bom, mas é ruim. E, além disso, a gente perde muito tempo na nossa vida no ir e vir, né? 1h30 para ir trabalhar, 1h30 para sair do trabalho. E durante essa vida toda, você vai comer de tudo um pouco. E comendo um bife hoje, um franguinho amanhã, uma bistequinha depois, e o total de comida que você vai adquirir durante uma vida é o correspondente a 5 vacas. Uma vaca tem 500 quilos, 800 quilos. Você vai comer 5 vacas, fatiadas, lógico, né? 15 porcos ou mais, 1.200 frangos, 40 mil pãezinhos, talvez mais do que isso. 10 mil barras de chocolate, depende da pessoa, pode ser muito mais do que isso. 15 mil fatias de pizza, 50 toneladas de bugiganga, que é bolacha, biscoito, abobrinha, sabe, bugiganga.
Padaria e mercado, tudo que tem na padaria e mercado que a gente adora comer. O resultado é que a gente esquece que o principal alimento da nossa vida foi a mãe, quando estava grávida, ela te alimentou, e depois no peito da mãe, que é o leite. E o leite é o melhor alimento que a gente tem, né? Então não pode falar mal do leite, nem da mãe, nem dos outros animais. É o alimento nobre. O segundo alimento mais nobre é o ovo. É o ovo. Sem ovo não há vida. E a gente, infelizmente, está envelhecendo, mas está engordando as crianças desde cedinho. E não é com a lanchonete. A culpa não é do lanchonete. A culpa não é do Mac. A culpa é da mãe e do pai que estão ensinando a comer bugiganga, ao invés de valorizar a bugiganga como um prêmio. Ó, se você fizer tudo certinho durante a semana, comer saladinha, comer as verdurinhas, comer os legumezinhos, comer a carninha, no final de semana você vai poder comer tua bugiganga, tua guloseima e teu refrigerante à vontade, né? E lembrando que drink é tudo aquilo que não é água. No meu livro, Você é o que você come, tem uma frase que eu adoro, que é minha. Água é água. O que não é água é drink. Drink é tudo aquilo que não é água. Aí o pessoal me pergunta, então é cerveja, vinho, uísque, cachaça? É, mas água de coco não é água, é drink. Suco de fruta fresquinho não é água, é drink. Suco de fruta de caixinha não é água, é drink com alguma coisa dentro além. Então, a gente tem que lembrar que água é o nosso alimento, não drink. Ah, mas e a fruta, não é importante? Sim, para comer a fruta, não para beber a fruta. Infelizmente, quando a gente vai envelhecendo, a maioria das pessoas que morrem de velhice estão magras. O gordinho morre antes. Então, quem come mais, morre mais. Há 100 anos atrás, na época do Santos Dumont, na época do Oswaldo Cruz, né, que acabou com a dengue há 110 anos atrás, no Rio de Janeiro, em São Paulo, e hoje a dengue está aí dominando, a expectativa de vida era de 30 anos de idade. Na Segunda Guerra Mundial, a expectativa de vida era de 45 anos de idade. Depois da Segunda Guerra, a medicina deu uma explosão de qualidade, e hoje a expectativa de vida no Brasil é de quase 80 anos. Se a gente quer envelhecer sem ficar velho, se a gente quer ter uma longevidade, se a gente quer envelhecer, né, ganhando anos, mas sem ficar tão entupido para não ter um infarto, para não ter um derrame, eu preciso cuidar da criança. Por quê? Um entupimento do coração, um entupimento do cérebro, não começa aos 50, 60 anos, começa aos 15, 10, 12 anos de idade. É lá que começa a encrenca. E aí, o que eu tenho? A maioria das doenças que nós temos hoje são de entupimento. Entupir o cérebro, derrame, é a principal causa de morte. Entupir o coração, um infarto, é a segunda. O câncer, na realidade, se eu somar todos os cânceres, ele é maior. Mas se eu separar por tipo de câncer, é 30 mil aqui, 30 mil ali e tal. É câncer de pulmão, câncer de mama, câncer de útero, câncer de próstata. E o cigarro está relacionado com tudo isso. O cigarro e o estresse. A gente sabe que o estresse emocional, e tem muito motivo para ter estresse, ele desequilibra o sistema imunológico. Ele desequilibra as ondas cerebrais que interferem com todo o nosso organismo. Todo o nosso corpo funciona através de ondas eletromagnéticas. Tudo é elétrico. Nós estamos conversando aqui através de uma onda eletromagnética. Ondas, né? Ninguém está aqui botando a mão no outro, a gente está distante. Como é que a gente transmite tudo isso? Por eletricidade, ondas eletromagnéticas. O nosso corpo funciona da mesma maneira. Para formar o cérebro e formar o resto do corpo, eu tenho que botar os neurônios aqui no cérebro. O neurônio é como se fosse um pendrive com um rabicho. Esse rabicho vai até o dedão do pé, ou vai vir até a minha mão, ou vem até a minha orelha. E sai daqui e vem para onde quer que você... É o nervo. O nervo, na realidade, são milhões de neurônios de fiozinhos enroladinhos. Todos eles têm um ponto inicial, que parece um pendrive no cérebro. Então, o nosso cérebro tem 95 bilhões de neurônios com um rabicho. Aí um monte de rabicho vem para meu braço, comandando. O outro vai para a perna, e vai para a barriga, e vai para o coração, e vai para o rim. Ou seja, todos estão se comunicando com um arame, com um fiozinho com o cérebro. Como é que o cérebro dá ordem? Ordem elétrica. Então, nosso sistema elétrico funciona. E junto com o sistema elétrico, existem produção, o cérebro produz e alguns órgãos produzem hormônios para comandar tudo isso. Mas tudo começa com uma ordem elétrica.
Então, por exemplo, essa ordem elétrica, ela está seguindo, mas ela precisa ter órgãos. E para eu fabricar, por exemplo, o tubo neural, que é da coluna vertebral, é como se fosse um tubo, um canudo de tomar milkshake. Esse canudo, para ser fechado, precisa do ácido fólico, a vitamina B9. Se a mãe estiver grávida, estiver com deficiência de ácido fólico, não fecha o tubo, a criança vai nascer com lábio leporino ou com problema de fechamento do cérebro ou da coluna e vai ter não vai andar, vai ter paralisia das pernas. Simplesmente por falta de uma vitamina. Ou se a mamãe beber, fumar, usar droga, maconha, aí ela vai ter também tudo isso no bebê que nunca mais vai curar, porque isso é para o resto da vida. Então, se eu quero envelhecer, né, e ter uma morte tranquila, como, né, da rainha da Inglaterra, ela estava ótima 2 dias atrás, né? E, de repente, ela dormiu. Se você quer ter essa chance, você precisa chegar lá no final em boas condições. Então, a primeira coisa, cuide do esqueleto, cuide da estrutura, da lataria, né? A gente vai envelhecendo e a gente vai encolhendo, mas não precisa encolher. Mas por que você vai encolhendo? Porque você está tendo deficiência nutritiva, deficiência de elementos, deficiência de substâncias e deficiência de alguns hormônios. E tudo isso é evitável. Então, eu não preciso ficar velho e ficar baixinho. Eu posso manter a mesma altura que eu tinha com 18, 19, 20 anos de idade. E por que acontece isso? Porque os ossos vão ficando esmagados, porosos. Então, aqui eu tenho a foto de um osso normal. O osso é poroso, ele tem uma porosidade. E o osso, ele tem esses buracos, não é aéreo. Esse buraco é preenchido por tecido conjuntivo, tecido de sustentação. E aí ele vai ficando poroso, os buracos ficam enormes. Então, é osso poroso, osteoporose, osteopenia. Penia é pobreza, pobreza do osso. Aqui, olha só a imagem. Eu tenho crianças de 12 anos que já têm osteoporose. Então, a osteoporose pode acontecer na criança? Pode. Porque ela já está com uma deficiência de vitamina D, o rim dela não está trabalhando direito. Eu posso ter jovens de 20 anos com osteoporose? Posso. Eu posso ter mulheres com 30 anos grávidas com algum grau de osteoporose e com flacidez das articulações, toda hora torcendo o pé, caindo com facilidade, grávida? Posso, e tem. A outra coisa que acontece depois... Então, a gente cresce, a estrutura esquelética e a estrutura muscular vão crescendo junto com a criança, com o adolescente, até os 15, 18 anos. Aí estaciona. A partir do momento que você parou de crescer, você começou a perder todo ano 1%. 1% da musculatura que você tem, 1% de fibras musculares que você tem, 1% de osso que você tem, 1% de dureza óssea que você tem, 1% de colágeno e de cartilagens que você tem. Então, se você está com 20 anos e não quer chegar aos 30, 40, 50 com artrose, com problema de bursite, tendinite, papapipa, você tem que estar tratando antes de começar a perder. Não é quando começa a perder e que depois que perdeu 20, 30%, que você fala, bom, agora que eu perdi 30% do meu salário, eu vou ter uma atitude para ver se eu recupero. Você não vai recuperar, você vai tentar parar de perder mais. Então, a sarcopenia é uma doença que todo mundo tem depois dos 20 anos de idade, mas ninguém se preocupa. Os médicos não avisam. E o que é a sarcopenia? É a perda de fibra muscular. Não é o tamanho da fibra. O Schwarzenegger aumentou o volume da fibra. Eles ficam bombados por atividade e por droga. Aumenta o volume, mas o número de fibras musculares a gente perde, o número de a quantidade de colágeno e a quantidade da cartilagem que protege o osso de bater osso com osso. Então, o que acontece? Para eu poder fabricar osso, músculo, não é só isso que eu preciso. Eu tenho que ter o esqueleto, eu tenho que ter os músculos, mas o músculo precisa ter o tendão para ligar no osso. Aí os ossos, para poderem não estarem batendo um no outro, eu tenho que ter uma cartilagem, que é um colágeno, protegendo para o osso não bater, como se fosse uma borracha, um silicone protegendo. E aí eu tenho que ter um monte de amarrações, que são os ligamentos e tendões. Tudo isso
é proteína de origem animal, derivou da proteína de origem animal. Derivou dos 10 aminoácidos obrigatórios, que a gente chama de aminoácidos essenciais. O ser humano não fabrica aminoácido essencial a partir da grama. A vaca, o elefante, come grama e fabrica todos os aminoácidos. A gente come aminoácidos nos alimentos, nos vegetais e nos animais. Mas 10 aminoácidos que são essenciais, a gente precisa comer, porque nós não conseguimos fabricar. A gente precisa ingerir esses 10 aminoácidos, que são obrigatórios, extremamente essenciais para eu fabricar osso de boa qualidade, músculo de boa qualidade, ligamentos, tendões, cartilagem, colágeno de boa qualidade. Se eu não tiver esses ácidos na quantidade correta, no café, no almoço e na janta, a gente está fabricando células de manhã, à tarde e à noite. É uma fábrica de telefone celular de manhã, de tarde e de noite. Está fabricando. Então, o que acontece? A gente não para de fabricar células. Só que se está faltando, imagina, hoje nas indústrias de carro, está faltando peça para os carros. Eles não deixam de fabricar o carro, eles mandam o carro para a rua faltando o rádio, faltando uma lanterna, sei lá estão soltando. Eu tenho uma fábrica de celulares, está faltando um parafusinho, está faltando um pontinho, está faltando o número 9. O que o corpo faz? Ele fabrica células defeituosas. Célula defeituosa da pele, célula defeituosa do pulmão, célula defeituosa da mama. E aí o cérebro está mandando, tem que fabricar, mas está faltando elemento, vamos fabricar, ponto final. O corpo não vai parar de fabricar célula da pele, do cabelo, da unha, do pulmão, da mama, do útero. A menstrua todo mês, tem que fabricar glóbulo vermelho, glóbulo branco. O sistema imunológico precisa de tudo. Nós não paramos de fabricar, só que você vai fabricar células defeituosas. Células defeituosas ou vai virar câncer um dia, ou vai falhar o sistema imunológico e você vai ter um sistema imunológico capenga, ou vai envelhecer você mais rapidamente. Simples. É simples assim. Então, eu preciso ter o just in time. Just in time é o que a indústria faz. No café, no almoço e na janta tem que chegar todos os nutrientes de uma maneira equilibrada. Então, o que acontece quando eu tenho que cuidar do corpo? As pessoas se preocupam com a musculatura e com os ossos. Você tem que lembrar dos ligamentos, dos tendões e da sustentação, né? O colágeno não é só do rosto. E quando a gente fica acima do peso, aqui é um raio-x verdadeiro de um gordinho. É um gordinho bem gordinho. Então, está aparecendo o esqueleto dele. O esqueleto dele não acompanhou o resto. É óbvio que a perna, o tornozelo, o joelho e a coluna vão sofrer muito antes. Então, a nova medicina está focada na revolução, a revolução da longevidade. A gente quer chegar aos 99 anos com saúde, sem artrite, sem artrose, sem Alzheimer, sem estar todo entupido, tendo derrame, infarto no meio do caminho. E como é que a gente faz isso? Começa com você é o que você come, a digestão. Então, eu sempre falo, você é o que você come não é só um livro, é uma ideia de cuidar da saúde. E o estômago, não só a boca, os dentes, a saliva são importantes, mas o estômago é extremamente importante. Junto com o fígado, com a vesícula, com o pâncreas, com o baço, com os rins e com todo o tubo digestivo. São 7 metros de linguiça na barriga da gente. Esse material não está aí à toa. Então, quando alguém me pede, doutor, me encaminha para o médico para operar e fazer cirurgia bariátrica, eu falo, procura outro médico, eu não vou dar encaminhamento para isso, porque eu não gosto. Se você quiser emagrecer e você não tem boa vontade, você não tem coragem de assumir, grampeia a boca, grampeia. Bota um canudo e toma sopa quinor todo dia. Você vai emagrecer, em um mês você perde 20 quilos. Entendeu? Assim, emagrecer é a coisa mais fácil que tem, mas precisa querer. Agora, eu não sou parte de uma cirurgia que eu sou contra, né? Mas tem situações críticas, pessoas com 200 quilos. Eu já tive paciente com 200 quilos que perdeu 100 quilos. Eu tenho pessoas que fizeram apenas com a modificação da dieta que eu orientei. É óbvio que a gente tem substitutos de refeição, mas apenas com a dieta do Adão e Eva eu consigo tirar 50 quilos das pessoas. Mas a gente precisa querer.
né? Eu preciso perder mais uns quilinhos? Eu preciso querer. Quando eu falar hoje, eu vou fazer um mês, 10 quilos, acabou. Mas precisa cuidar. Mas não tire órgãos, não ampute, não faça um pecado com aquilo que Deus te deu de presente, que é o teu corpo, né? E aí, o corpo é integrado. O cérebro é o comando. Com ordens elétricas e hormonais, ele comanda tudo. E comanda toda a fabricação de células 24 horas ao dia. Então, a gente precisa começar comendo bem. Isso significa não deseducar uma criança. A criança aprendeu a tomar o leite. Ela pode continuar tomando leite depois da vaca, da cabra, mas ela tem que continuar tomando leite. Ela pode começar a aprender a comer os alimentos corretos, os vegetais, as verduras e os legumes, e deixar a bugiganga, o drink, o suco, a bolacha, a papinha de supermercado para o domingo, né? Se quiser, se quiser. Porque se a gente ensina as pessoas a comerem de tudo, é óbvio que o que Papai do Céu nos deu tem todos os nutrientes necessários. Mas eu preciso de um sistema funcionando. Eu preciso da máquina funcionando. Às vezes a pessoa até come direito, mas a saúde não está tão bem quanto ela acha, né? Muita gente está bonito por fora e por dentro está horrível. Lembra daquela história antiga, né? Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. E é verdade. Eu já vi muita gente muito feia por fora que está saudável por dentro, e muita gente bonitinha por fora que por dentro está uma desgraça. Eu falo, meu Deus do céu, se alguém conhecer a tua verdade, não vai querer você. E aí, a gente sabe que o alimento hoje, mesmo o alimento natural, né, da verdura, da feira, ele tem produtos que produzem câncer, tem pesticida, tem um monte de bugiganga. Tem, mas é melhor aquilo ali do que você piorar e comprar no mercado e na padaria, que tem 30 produtos para dar cor, para dar sabor, para dar preservação. E aí são 30 produtos que você nem imagina o mal que fazem. A gente não vai deixar de comer isso, jamais. Mas não precisa ser todo dia. Essa é a chave, né? E aí nós precisamos cuidar para chegar nos 99 anos com uma certa saúde, não deixar faltar elementos, não deixar faltar produto para fabricação de células, não deixar faltar nenhum item, nenhum parafusinho, nenhuma dobrinha, nenhuma borrachinha para fabricar. Trabalhos médicos comprovam que pelo menos uma em cada 4 crianças tem deficiência nutricional. Eu diria que é muito pior. Tem trabalho que a Universidade de São Paulo fez há 30 anos atrás, eu também fiz um trabalho com 30 mil crianças há 30 anos atrás, onde metade das crianças tinham deficiências, tinham anemia, tinham deficiência de ferro, tinha alguma coisa errada. E estavam indo no pediatra. Mas, infelizmente, muitos pediatras simplesmente acompanham para ver se está aumentando o peso, se está aumentando a altura e se tomou as vacinas. Eles não são clínicos gerais, às vezes. O bom pediatra tem que ser um bom clínico geral. Então, vamos falar rapidamente sobre as deficiências de vitaminas, para a gente entender a importância. A gente tem 13 vitaminas essenciais. 4 que a gente tem que tomar cuidado com a dose. Não pode ter dose cavalar, uma vez por semana, e não pode ter dose muito baixa. Tem que estar na dose para cada um. A vitamina A, D e K. A, D e K são vitaminas que tem que tomar cuidado para não abusar. Tem a vitamina C e tem 8 vitaminas do complexo B. Então, o que a gente tem que pensar? As lipossolúveis, que são A, D e K, elas são mais difíceis do organismo eliminar. Então, eu não posso tomar em exagero. E tem as hidrossolúveis, que o rim elimina rapidamente. Muita gente falava assim, muito médico fala, não precisa tomar vitamina. Tudo que você come tem a vitamina. Tem quando você morria com 30 anos. Hoje você morre com 90. Então, não tem jeito. Precisa adubar, precisa botar adubo, precisa complementar, precisa suplementar. Então, quando a gente fala em suplementar, é você tomar uma dose baixa, que serve para todo mundo, das vitaminas. Quando você fala em tratamento de falta de vitamina, é uma dose alta para aquele indivíduo. É diferente, tá certo? Então, por exemplo, a vitamina A, que é chamada de retinol, ela é muito importante para os olhos, não só, né? Mas ela interfere na visão. Então, por exemplo, ela entra muito na fabricação, todas as vitaminas entram em tudo. Vou falar bem, todas entram em tudo. É como se eu tivesse 30 temperos na minha cozinha, sal, pimenta, óleo, arete, ozégano, um monte de tempero.
Todos os temperos são utilizados na minha cozinha, mas alguns são mais importantes em alguns momentos. No olho, a vitamina A é muito importante. No rim, a vitamina A é muito importante. A vitamina C, que é o ácido ascórbico, ele é super importante para a pele das artérias. Quando eu pego as artérias, a pele de dentro das artérias precisa da vitamina C. Se você está com deficiência de vitamina C, você tem mais chance de sangramento. Qualquer coisa que bateu fica roxo. O olho sangra com qualquer coisa. Por exemplo, aquela época de Dom Pedro, né, que viajava 1 mês de navio à vela, não tinha fruta estragava na primeira semana. Faltava vitamina C. Os marinheiros sangravam, morriam sangrando por falta da vitamina C, pela perda de poder do vaso, o vaso rompia, né? E a vitamina C é antioxidante, por isso que é muito bom para a pele, né? Também. E a vitamina C entra em tudo, também. Entra no dente, na gengiva, na articulação, em todo o corpo essas vitaminas funcionam. Tem a vitamina D. Muita gente fala a vitamina D precisa tomar sol, é conversa. Quem fabrica a vitamina D efetivamente são os rins. É rim que fabrica a vitamina D3, que é a que vai funcionar. Ela funciona para os ossos? Sim, ela fabrica osso, mas ela fabrica unha, fabrica pele, fabrica cabelo, ela entra na fabricação do músculo e entra na contração muscular. O coração está batendo usando vitamina D e cálcio. O músculo está contraindo com vitamina D e cálcio. Então, o corpo usa tudo. A vitamina D entra em tudo. Então, não adianta você dar leite apenas. Leite, queijo branco, um queijinho ricota, ajuda, e o sol um pouquinho, mas o rim tem que estar funcionando. A vitamina E. A vitamina E também é uma função antioxidante, né? Muita gente fala, é bom para os homens, porque a vitamina E, em algumas situações, com falta da vitamina E, o espermatozoide fica meio capenga. Então, pode dar um pouco de esterilidade masculina e aborto na mulher. Ou seja, faz falta toda a vitamina? Faz. Complexo B são várias vitaminas. Então, tem B1, B2, até B9. Então, o que acontece? A B1, ela faz falta no sistema dos nervos. Aquele araminho que sai da cabeça e vai para a perna, para o braço, para o pulmão, para o coração, que são os nervos, né, dos neurônios, a tiamina é importante, senão você pode ter uma polineuropatia ou uma doença cardiovascular. A niacina, ela é muito importante para a pele. Então, deficiência de niacina, a criança, principalmente, tem queimaduras, como se tivesse queimadura de fralda ao redor da boca. Tem diarreia, porque o intestino está meio irritado e queimado, e pode dar demência porque tem uma lesão pela falta da niacina a nível do cérebro. O ácido fólico é aquele que dá lábio leporino, que dá coluna com espina bífida nas crianças. Na grávida, ele é obrigatório. Então, toda mulher que vai querer engravidar, primeiro tem que ver como é que está o ácido fólico. Tem que repor. Não é só na grávida, mas na grávida é crítico, né? E o ácido fólico, ele entra também na fabricação do glóbulo vermelho, ele entra na fabricação de todas as células. Mas aí, quando eu pensar somente em 2 situações, que é na criança, no bebê, e provocando anemia, já está importante. A vitamina B12, ela é muito importante para o sistema neurológico. Quando deficiência vai dar fraqueza, formigamentos, pode dar muito refluxo. Eu tenho muito paciente que tem gastrite com refluxo e que eu tratou em 1000 médicos. Aí eu falei, pera, vamos ver como é que é. Eu fui ver a deficiência de alguma vitamina, inclusive B12. Então, a cianocobalamina é super importante. Ela vai dar uma anemia, vai dar problema de refluxo, vai dar problema neurológico. Aí tem os minerais. Minerais são suplementos também? São. A gente precisa comer cálcio, fósforo, sódio, potássio, enxofre, cloro, magnésio, zinco. O zinco foi muito importante porque ele entra também no sistema imunológico. Aliás, tudo está interligado. Então, de novo, todos os itens, produtos que eu estou falando, eles entram em tudo. Tá? Beleza. Então, eu preciso um pouquinho de zinco. O zinco é importante para a pele. O cálcio e fósforo é importante para a musculatura e para os ossos, né? Lembra que batimento cardíaco e contração muscular precisa de cálcio também. O sódio mantém a pressão junto com os rins. Quem tem pressão alta é rim doente, não é coração doente.
Quem cuida da pressão é rim. Pressão mal cuidada afeta o coração, mas a origem da hipertensão é rim. Então, eu tenho que cuidar do rim. E sal é importante para a vida. Nós precisamos de sal, não muito, mas precisa de sal. O potássio entra em toda a condução nervosa. Então, quem tem potássio alto ou baixo demais, pode ter uma arritmia cardíaca e morrer por arritmia. Entendeu? Um bebê com potássio alterado pode ter convulsão, porque interfere com a ordem elétrica cerebral. O cloro entra em tudo. E o cloro, por exemplo, nós precisamos do cloro. Nós fabricamos ácido clorídrico no estômago para ajudar a digestão da comida. Então, eu preciso do cloro, né? Eu preciso do iodo. A tireoide precisa do iodo. Se você não tiver um pouquinho de iodo todo dia, você vai ter BOSH, você vai ter uma doença de tireoide muito chata, que tem que operar a tireoide depois. O magnésio, ele também entra na condução nervosa. Magnésio ruim, muito alto ou muito baixo, pode dar arritmia, pode dar problema cerebral também. O flúor, que ele é importante na parte das cáries, nos dentes. O cobre, que ele entra muito na formação do glóbulo vermelho. O cromo entra muito no metabolismo da glicose, não trata diabetes, mas ele ajuda a diminuir a fome de açúcares. Então, é interessante, né? E a gente tem um monte de coisa para ajudar a saúde. O selênio, que ele é antioxidante, como a vitamina E, a vitamina C, mas a gente também precisa, além de minerais, a gente precisa de gordura. Gordura boa, que é o ômega. O ômega é extremamente, hoje, aceito mundialmente como um antioxidante, um antiferrugem, e como um protetor vascular. Ele não é bom para o coração, ele é bom para o vaso, porque ele diminui o risco de entupimento. É óbvio que você tem que cuidar com o teu médico. E aí ele ajuda a ter menos derrame e menos infarto. Então, a gente tem, além disso, tudo que eu falei, um monte de outros nutrientes que são importantes a gente utilizar da maneira correta. Então, eu tenho desde a leptina, que está envolvido com hormônios da tireoide. E quem é que tem que tomar vitamina? Quem é que tem que usar suplemento? Quem tem mais necessidade. A fábrica que está fabricando muito, que é a grávida, a criança pequena, a criança que está crescendo, o adolescente, e o idoso, porque o idoso está fabricando mais devagar e as células estão morrendo mais rápido. Então, o idoso está morrendo mais rápido a célula e eu preciso fabricar mais. Ou seja, quem é que precisa de suplementação? Quem está vivo. E o atleta, não o atleta profissional, aquele atleta que levanta às 4 da manhã para fazer comida para a família, lavar roupa, sair para o trabalho, depois de aguentar o trabalho, aguentar mãe, marido, filho, cachorro, lavar a roupa de noite, fazer comida. Quer dizer, é uma vida maluca que a gente vê. É um esportista trabalhador, a dona de casa de hoje, né? E o esportista amador, todo mundo precisa de suplementação. É óbvio que não é só vitamina e mineral e o óleo ômega. Você tem que ter uma alimentação boa, equilibrada. Existem aquelas coisas que a gente pode usar, mas tem que ter uma cautela danada, tem que ter um bom médico. E, infelizmente, esses produtos ergogênicos, anabolizantes, hormônios, esteroides, são todos anabolizantes que eles ficam bombados. Isso está vendendo pela internet. Tem gente com diploma de qualquer coisa vendendo tudo isso. E tem médico vendendo tudo isso. Eu diria que todos estão errados, inclusive a maioria dos médicos que receitam para ganhar o cliente. Agora, eu posso utilizar tudo isso? A gente pode prescrever tudo isso com cautela, individualizado, e desde que esse paciente vá no médico a cada 4 meses, para ver o controle e o acompanhamento, porque isso vai aumentar derrame, vai aumentar infarto, vai aumentar câncer, vai aumentar falência renal e falência hepática, que mata. Então, tem muita... Lembra, eu dei uma entrevista para o Record Espetacular sobre aquela Paulinha Abelha, uma cantora que morreu por causa... Ela estava tomando coisa que não devia, como a maioria dos artistas tomam, como a maioria desse pessoal que aparece nas mídias, querem ficar bombados e tomam. Resultado, fígado e rim vão parar. Pode esperar que eles vão morrer mais cedo. Pode usar isso? Tudo pode, com um bom médico, não com um bom vendedor, nem com um indivíduo que nem diploma tem, né? E aí, a proteína, a whey proteína, que é famosa, o que é a whey proteína? É a proteína separada do soro do leite, e tem a proteína da soja. Então, a gente pode usar proteínas, e pode por quê? Porque as proteínas são importantes no nosso desenvolvimento músculo-esquelético.
Aí eu tenho alguns aminoácidos que, individualizados, ajudam também. Cada um deles vai ter uma indicação. Por exemplo, o BCAA são basicamente 3 aminoácidos. O triptofano, que ajuda na fadiga, né? Então, você consegue melhorar alguns sintomas. Ele diminui o catabolismo. A creatina é outro aminoácido que ajuda na metabolização, principalmente para diminuir aumentar o rendimento muscular e diminuir o cansaço. A glutamina, outro aminoácido que a gente utiliza, e ela vai ser muito bom para os glóbulos brancos. A carnitina, que é um aminoácido que aumenta o consumo energético da mitocôndria, então aumenta o rendimento muscular, principalmente em atletas. A gente tem um monte de outras substâncias, eu vou colocar várias aqui, só para a gente saber que tudo tem um efeito bom. O problema é na mão de quem? Na mão de quem você vai deixar o tempero? Você pode comprar 30 temperos diferentes numa loja de tempero, do sal, pimenta, pimenta isso, pimenta aquilo, mas quem vai usar? Quem vai usar o tempero em você? É aí que mora o perigo. Então, tem o ginseng, tem os iombé, tem o colostro, a geleia real, tem o ginkgo, tem a espirulina, que é um negócio que vem das algas, é muito legal. Então, você tem um monte de produto que, na realidade, podem ajudar você em alguma coisa que você está precisando, mas a chave é você ter um profissional competente que saiba utilizar esses temperos. Por quê? Ele pode agredir você e você acabar tendo uma falência renal ou no fígado, que são irreversíveis. Falência no fígado e falência no rim é uma encrenca. Você vai ter um problema. Muita coisa eu falo nesse meu livro, Você Come, que é para... Não é de comida, não é livro de receitas. O livro de receita eu tenho um livro de receitas que eu fiz aí com uma chefe de cozinha, que é a dieta da Adão e Eva. São vários pratos que a gente pode fazer cumprindo um pouco a dieta balanceada e tal. Mas Você Come fala de prevenção. Então, é um livro de dica de saúde. E a gente procura sempre ensinar o quê? Como não ficar velho à toa, né? Vamos envelhecer, mas vamos envelhecer sem tanto estrago. Vamos tentar chegar numa velhice mais saudável, né? A ideia é muito mais simples e muito mais fácil, mas só funciona se você aprender a cuidar para não precisar tratar das complicações. E muitas coisas que a gente utiliza hoje no mercado, existem suplementos, vocês fazem parte de um grupo incrível que usa suplemento, que substituem refeições com uma refeição balanceada. Né? Quando você tem uma empresa que tem lá 40 anos de experiência, 40 anos de pesquisa, que tem uma equipe médica fenomenal por trás, você sabe que é confiável. É diferente de você comprar de um produto que é feito no fundo de quintal, vendido pela internet, ou vendido por algum profissional que nem médico é, receitando a torta direita. A outra coisa que me perguntam muito é, mas pode todo mundo tomar suplemento? Quando eu falo de suplemento, é diferente de tratamento. Suplementos são todas essas, ou parte desses produtos que eu acabei de falar, em dose basal, dose mínima, que é suficientemente interessante para toda a população. Isso é um suplemento. É um adubo meio que igual para todo mundo. Mas aí, se eu quiser melhorar a tua saúde, eu tenho que ter uma interferência médica com um médico competente que ele vai complementar. Aí ele vai fazer um ajuste da dose de cada nutriente, de cada vitamina, de cada mineral para você. Eu dou sempre um exemplo que eu posso ter um jardim de rosas e que as roseiras estão murchas, as flores estão terríveis, feias, e um jardim com milho, um milharal todo capengando. Se eu colocar lá um adubo, né, base comum, como o maná, adubando dá, eu vou ajudar. E não vai fazer mal. Então, a suplementação é aquilo que resolve de uma maneira homogênea. Mas se eu quiser fazer com que aquele pé de rosa comece a produzir rosas bonitas, que o pé de milho fique forte, com cabelo, com milho bonito, com espiga bonita, com cabelo do milho bonito, eu vou complementar com doses terapêuticas. São os mesmos produtos, em dose ajustada individualmente. Por isso que na minha medicina eu sempre recomendo meus pacientes, e a maioria, infelizmente, não segue, que é o quê? Você tem um carro, e você vai ter que ficar com esse teu carro por 90 anos. Não pode jogar esse carro, não dá para trocar, não dá para financiar um outro. Você vai fazer o quê? Você vai a cada 4 meses encostar na oficina, calibrar o pneu, ver o óleo,
vê o filtro, vê a vela, vê o platinado, vê, sei lá, o que mais do carro. Você vai fazer revisão preventiva do freio, da direção, do alinhamento a cada 3, 4 meses, para que esse carro dure 90 anos. Aí você tem um filho, você só leva para revisão preventiva se o dente doer ou se ele começar a passar mal. E isso não é medicina, né? A medicina é você pegar teu filho e levar no pediatra a cada 3 meses, quando ele é bebezinho, mas continuar levando teus filhos quando eles forem adolescentes, quando eles tiverem 30 anos, quando eles tiverem 50 anos, a cada 4 meses fazer a consulta médica preventiva. Essa é a verdadeira medicina. Com isso, você reduz 80% das doenças que estão no mundo. Isso não sou eu que falo. É a Organização Mundial de Saúde que fala isso a vida toda. Consulta médica preventiva não é check-up. Consulta médica preventiva não é uma vez ao ano ir no laboratório e fazer um monte de exame. Consulta médica preventiva é você, o teu médico, mesmo que seja num posto de saúde, eu não tenho dinheiro, gruda lá no posto de saúde, acha um médico legal e gruda nele e pede uma consulta a cada 4 meses para ver como é que você está, como é que tua família está, e complementar, suplementar aquilo que for necessário, né? Aí, a cada 4 meses, também vai ver os teus dentes, fazer limpeza, fazer higiene, para evitar um problema do futuro. Não é esperar ter dor de dente. Não é esperar ter uma cárie. Então, não só com a boca, mas com o corpo, você precisa, a cada 3, 4 meses, dar uma olhada como é que está por dentro. Porque por fora, você vai toda semana fazer manicure. Por fora, você vai todo mês fazer cabelo, no mínimo uma vez. E por dentro, você vai deixar apodrecer para depois tratar do derrame, tratar do infarto. Então, faça uma dieta equilibrada, substitua suas refeições se você puder, suplemente com vitaminas de uma maneira natural, que seria doses baixas, e complemente medicamente quando você tiver um bom médico para te ajudar. Acho que falei bastante, agora eu fico aí para tirar dúvidas se vocês quiserem. Deixa eu aproveitar e já falar o seguinte, muita gente me perguntou na outra live, mas não deram recado para mim, eu faço bastante, eu fazia live todos os dias nos últimos anos, todos os dias. Aí, de uns 2 meses para cá, eu fiquei meio cansadinho, falei, vou fazer toda quarta, mas tem todo dia dica de saúde no meu YouTube, no meu Instagram e no meu TikTok. Então, se alguém quiser seguir, o YouTube é onde ficam salvas as lives, as aulas, todo dia tem aula. Tem muita aula gravada, legal. O YouTube, o TikTok e o Instagram é tudo igual, @Dr. Carlos Machado. E fica super fácil. E aí eu vou deixar depois o telefone do consultório, que muita gente perguntou do livro. O livro não tem mais na editora, na Cultura, já esgotou. Tem na livraria, e a gente está fazendo venda através do e-mail do livro, que é livro@carlosmachado.med.br. A editora manda para mim, eu assino e vende. É R$ 69,00, não é caro o livro, não. E o correio é gratuito. O correio custa acho que R$ 15,00, mas está no pacote. Mas fica aí o meu Instagram e o TikTok e o YouTube, se vocês puderem aproveitar. Vamos lá responder dúvidas. Incrível, doutor Carlos! Sensacional! Galera, uma salva de palmas, vamos reconhecer ele do jeito que ele merece por vir aqui essa noite transbordar para a gente todo esse conhecimento, e de uma forma simples, doutor, todo mundo fala aqui no chat, também falaram muito à tarde, como é gostoso poder ter uma aula de medicina, de saúde, de uma forma tão simples para nós que somos leigos. É incrível, é extraordinário. Nossa gratidão, doutor, por você vir aqui transbordar para nós, todos os coaches, para os nossos alunos, todo esse conhecimento. Incrível. E eu fico muito feliz. Por 5 anos, né, eu deixei de ser obesa, com 107 quilos, quase realizei uma cirurgia bariátrica, então hoje eu repugno os médicos que indicam, porque um médico falou para mim que eu jamais conseguiria emagrecer se não fosse pela bariátrica, e eu eliminei 48 quilos dessa forma saudável aqui no STC, e aprendi a cuidar da minha saúde. Então faz 5 anos que a minha saúde está sendo transformada, da minha família. Meu marido era o Bela Viola por fora e por dentro pão bolorento, então sempre
sempre fez academia, era magro, mas não estava nada saudável, porque os hábitos da casa não eram saudáveis, né? E a nossa vida aqui hoje está muito melhor, minha, dele, das crianças, porque a gente vem se cuidando, vem suplementando, como o doutor falou, da forma correta, e isso é incrível. Gente, temos perguntas para o doutor Carlos, vocês mandem aqui no chat, eu vi uma perguntinha aqui antes. Aqui, ó, é a mesma pergunta que a Regina colocou aqui agora. Doutor, minha homocisteína está a 20. O que eu faço? Então, aí é aquela história. Nada é avaliado sozinho. Então, eu chegar e falar, o meu nível de óleo no carro está baixo, o que eu faço? Pode ser que está faltando óleo, pode ser que está vazando, pode ser que está tendo falta de alguém complementando, ou seja, tudo tem que ser o conjunto. Por isso que não é que eu sou contra médico especialista, porque eu também sou especialista, mas eu valorizo, eu sempre dou aquele exemplo, numa orquestra sinfônica, que tem 100 especialistas, um cara bom no piano, outro no violino, outro no teclado, outro no trompete, mas o cara mais importante da orquestra é o maestro, é aquele que tem uma visão global, né? No time de futebol, você vê times de futebol com os galácticos ganhando lá 500 mil por mês, 1 milhão por mês. Se não tiver um bom técnico, eles vão perder o jogo. Então, eu sempre dou o conselho, vá no médico que tem uma visão geral. Então, em relação a um item, não vou nem falar um produto, um exame, muita gente fala, eu estou com um exame baixo. Eu tenho que ver o conjunto. É um quebra-cabeças. Nosso corpo tem que ser visto pelo conjunto e não pelo dedinho, pela informação única. Uma dúvida sempre comum, doutor, aqui dos alunos. O que o senhor acha sobre a suplementação? Ela pode fazer mal para os rins? Então, vamos pensar o seguinte. Uma coisa você trabalha com produtos que têm vitaminas, um pouquinho de todos, né? Uma multivitaminas. Aí você tem lá um pouquinho de vitamina D, você tem um pouquinho de cálcio, um pouquinho de ômega, né? Você está tomando proteína, você está fazendo um cuidado da saúde para tentar chegar numa saúde melhor. Mas é importante que você tenha uma revisão preventiva da máquina. Então, eu chegar e falar que tudo isso que eu também gosto não faz mal, está errado. Porque eu não sei como é que você está. Se o teu rim estiver já capengando, qualquer coisa, o arroz com feijão vai fazer mal. Então, assim, tudo isso funciona para uma pessoa que está com a saúde boa. Agora, como é que você sabe que você está com a saúde boa? Porque você saiu do banho peladona, olhou no espelho e falou, essa está boa. Não é assim. Não é assim que você diz que a tua saúde está boa, né? Ah, meu cabelo está lindo, maravilhoso. Por dentro, talvez não. Então, hoje, ainda mais com o coronavírus, né? Tem mais de 100 coronavírus no ano, 10 terríveis. Está morrendo gente aí com 20, 30 anos de idade. Né? Nós demos 2 aulas hoje. Hoje, durante esse dia, morreram mais de 100 pessoas pelo Covid. Gente jovem, criança. O número de crianças que morreram por Covid, somados, é maior do que todas as outras doenças que matam crianças. O Covid está matando mais do que pneumonia e diarreia. Como é que eu vou cuidar de uma criança para ela não morrer do Covid? Primeiro, eu garanto que a saúde dela esteja bem por dentro, não por fora. Então, a chave de tudo, toda suplementação de proteína, de shake, de vitamina, de ômega, de vitamina D, pode ser feita quando você utiliza uma empresa de nutrientes, porque ela tem tudo um pouquinho basal. Mas isso não substitui o teu médico. Se o teu médico tiver uma boa formação, ele vai poder falar, aumenta a dose, aumenta a proteína, aumenta a vitamina D. Ele vai ajustar. Então, de início, você pode começar com essa dose basal, mas é o teu médico que vai poder ajustar para uma dose de correção efetiva. Perfeito, doutor. As outras perguntas, elas já se complementam com a sua resposta aqui, né? Alguém perguntou sobre dificuldade no banheiro, além das fibras, o que o doutor recomenda. Eu também já recomendo muita água. E mais alguma recomendação, doutor? Água é água, o que não é água é drink, deixa o drink para o final de semana. Se você
fez a lição de casa durante a semana, não falou muito palavrão, não brigou com o professor, aguentou o patrão, cuidou bem da esposa, do marido e dos filhos. No final de semana eu quero pizza com churrasco. Tá bom, pode. Mas você mereceu. Exato. Perguntaram aqui de novo, doutor, sobre a soja. O doutor falou à tarde, se puder falar brevemente aqui sobre a soja. Então, as pessoas, o mundo vive na fase de um falar mal do outro. E a mídia, o marketing, não consegue crescer pela qualidade própria. Então, ele adora falar mal do outro. Então, nós tivemos a fase de falar mal da vaca, depois falar mal da galinha, depois falar mal dos leites. Agora, todo mundo tem intolerância à lactose, é mentira. Todo mundo tem intolerância ao glúten, é mentira. Aí falaram mal da soja, que a soja... Olha, é o seguinte, Papai do Céu botou aqui na Terra para você comer um pouquinho de tudo. Um pouquinho de tudo pode. O que a soja tem? A soja tem uma proteína de alto valor biológico. Não é uma proteína animal, é uma proteína vegetal. Mas ela ajuda bem no controle da fome, porque ela concentrada ajuda nisso a controlar a tua fome e a melhorar a tua musculatura. Segundo, a soja tem um efeito semelhante ao estrógeno, mas numa dose ínfima. Então, se você pegar as mulheres do Japão, que estão comendo soja a vida inteira, no café, no almoço, na janta, há 90 anos, elas não sofreram, não sofrem tanto da menopausa do climatério. Por quê? Porque, de alguma maneira, a alimentação equilibrada, incluindo a soja, ajudou essas mulheres. Então, não adianta você que está agora com 40, 50 anos, vou comer 1 quilo de soja por dia, que você não vai melhorar teu climatério. Você vai ter que compensar o que está faltando. Então, assim, comer soja de monte é ruim, porque a gente tem que comer equilibrado. Quando você faz uma suplementação com um produto à base de soja para diminuir a fome, você está fazendo 1 vez ou 2 vezes ao dia, né? Mas tudo dentro de um equilíbrio. Então, nada faz mal, tudo faz bem. Mas tudo pode fazer mal em excesso. Ótimo, doutor. Inclusive, né, sobre a suplementação, o doutor falou, são doses baixas ali de todas as vitaminas e nutrientes, então a gente não tem um excesso, mas perguntaram aqui no chat, né, sobre excesso de vitamina A, D, E, K, e também tinham perguntado sobre dieta high protein. O que o doutor pode dar como exemplo, o que seria um excesso em nossas vidas? Aonde que o ser humano chegaria num excesso dessa intoxicação? Então, vamos pensar o seguinte. A dose dessas vitaminas depende de quanto o teu organismo precisa. O grau que eu uso no meu óculos depende do grau que eu preciso. O meu óculos é diferente do grau da Adriana, é diferente do grau da Regina. É ajuste individual. Então, essas vitaminas, se você for fazer suplementação com produto nutricional que é em dose baixinha, tudo bem. Mas eu pego muita gente tomando dose cavalar. Aí pode estar com rim bom, você vai fritar teu rim e teu fígado. A segunda coisa, mesmo médico erra. Infelizmente, eu sempre falo que advogado, né, o pessoal que faz faculdade de Direito, 90% não passa na prova, cara. 90% não passa na prova da OAB, 80%, 90%. Se eu fizer uma prova na medicina, vai ser 90% também. Então, médico tem médico com M e tem médico com M maiúsculo. Escolha um com M maiúsculo. Então, primeiro, tem que suplementar? Tem. Precisa tomar suplementos? Precisa. Qual a dose? Comece com a dose baixa, mas tenha o teu médico para ajustar. Porque aí eu vou ajustar a dose depois que eu avaliar você. Tem alguém que perguntou, quais os exames para saber se eu estou bonito por dentro? Chama-se médico, com M maiúsculo. Não é o exame, não é o check-up no hospital chique, aquele hospital que fala para você, fique em casa, espera ficar bem ruim para vir para a minha UTI. Fique em casa e não adianta fazer o exame do Covid hoje, porque tem que esperar 10 dias. Cara, em 10 dias eu perdi a chance de apagar o incêndio. Quando eu começo um incêndio na cortina da tua casa, você tem 2 horas, meia hora para pegar um balde e apagar o incêndio. Mas depois de 5 dias, 10 dias, o incêndio já pegou a tua casa inteira, você vai para a UTI mesmo. Então, essa frase maravilhosa que os hospitais particulares, maravilhosos, chiques, falam, fique em casa.
O protocolo diz que não é para fazer o cotonete do swab, do Covid agora, porque está no segundo dia. Vamos esperar 10 dias. 10 dias você já está indo para a UTI ou não? Então, o que eu aprendi na minha vida é, no primeiro dia de uma síndrome gripal, no segundo dia você fala com o teu médico. No segundo dia. Porque no segundo dia, medicamentos simples, como um balde de água, apagam todo incêndio. E no segundo dia, se aquela síndrome gripal for uma meningite, você vai morrer, porque meningite mata em 2 dias. Se no segundo dia, aquele mal-estar, com febre, com dor, for uma apendicite, você vai ter uma explosão da apendicite na barriga e vai ter complicações para o resto da vida. Se não morrer da apendicite, vai complicar o resto da vida. Então, a minha medicina nunca permite que você espere mais do que 1 ou 2 dias para pegar o telefoninho e fazer uma teleconsulta, uma consulta por vídeo com o seu médico. Ah, eu não tenho médico, não tenho dinheiro. Minha linda, eu sempre fui pobre. Era posto de saúde. Posto de saúde, vai na fila lá e espera, porque você vai ter médico muito melhor. Na periferia, eu sempre falo que eu acho médicos muito bons na periferia e no hospital chique. E acho muito médico ruim no hospital chique e na periferia. Ou seja, a chance de você achar gente boa em qualquer lugar. Agora, no hospital chique, com certeza eles vão querer que você espere 10 dias para garantir que na UTI dá mais dinheiro. UTI é 10 mil por dia para colocar o bumbum na cama. Por que médico bom não fica rico? Por que eu não fiquei rico? Porque eu cuido das pessoas, elas não ficam doentes de vez em quando fica, porque está grave mesmo. Mas a maioria não fica. Agora, gasta dinheiro, 3 consultas por ano, seriam 3 escovas progressivas por ano para você ter revisão. Ou fora as outras coisas, né? Fora as outras coisas. Então, quando alguém me fala, eu não tenho dinheiro para nada, meu lindo, vá no posto de saúde, porque eu usei posto de saúde toda a minha vida até entrar na faculdade de medicina. E não tinha tanto posto de saúde. Ah, eu tenho dinheiro, você vai na cabeleireira, então deixa de ser mulheca, cara, junta dinheiro, guarda um pouco e vá no médico. Se você não fizer nada disso, fique tranquila, porque o hospital adora você, a farmácia adora você e eu não vou ser teu médico. Ponto. Simples. É muito melhor cuidar da saúde do que cuidar da doença, sem dúvidas, doutor, sem dúvidas. E espetacular. Eu acho assim, né, que o médico bom, na minha opinião, o pessoal está perguntando muito aqui, né? O doutor já falou, é preferível o médico que olha tudo do que um especialista. Então, dificilmente ele vai dizer para vocês que o especialista X ou Y seria bom. Eu acho que o médico bom, né, doutor, é aquele que realmente, de fato, está preocupado, que vai olhar para você, que vai pedir todos os exames, que vai pedir que você volte a cada 3 meses, como o doutor Carlos está falando aqui, que vai te acompanhar num geral com preciosidade, né? E esse médico a gente encontra em qualquer lugar, como o doutor falou. Doutor, o pessoal falou aqui também, doutor, acho que aí como última pergunta, para a gente não abusar muito do doutor, que o pessoal já está falando aqui da aula incrível e maravilhosa, se o doutor pode acalmar um pouquinho as pessoas que têm aquele medo, pânico sobre os ovos em excesso, sobre a água com limão, o que o doutor acha, se faz bem ou se faz mal tomar todas as manhãs, e se tem algo que prejudica a saúde, tanto nos ovos quanto no limão. Vamos pensar o seguinte, água é água, tem que tomar 3, 4 litros de água todo dia, ponto final. Talvez um pouco mais se você estiver perdendo mais pela atividade física que você exerce. Mas de 3 a 4 litros é o necessário. Pode botar um pouquinho de limão nessa água, não 4 litros de água, mas pode tomar, não vai fazer diferença nenhuma. Você não vai morrer mais rápido, nem vai se salvar por causa do limão. Mas vai ficar gostoso. Pode tomar água com gás um pouquinho também? Pode, mas você não vai tomar 4 litros de água com gás, tá certo? Agora, ovo, pode comer 2, 3, 4 ovos ao dia? Pode, se você tiver dentro de uma atividade para consumir esse ovo. É exagero você ver pessoas que comem 10, 12 ovos por dia. É exagero. Mas esses que comem 10, 12 ovos por dia, eles não comem os 10, 12 ovos. Eles comem 10, 12 claras, com 3 gemas. Aí tudo bem, porque a gema tem muito mais gordura, tem muito mais colesterol. Então, você vai comer 2 ovos ao dia, legal, de manhã, faça ovo mexido, ovo cozido, né? Pega um iogurte, faça coalhada em casa, toma o teu shake, faz o que você quiser, mas pode. Agora, vai exagerar, você já tem que ter uma conversa com o teu médico.
Perfeito. Teve mais uma pessoa que falou sobre a filha que tem diabetes tipo 1, qual a suplementação que o doutor indicaria? Mas eu acredito que nesse caso, né, doutor, o ideal, que nem a gente fala aqui no STC, que nosso programa é um programa para adultos saudáveis, como o doutor falou, qualquer adulto saudável pode e deve suplementar com baixo índice, como a gente suplementa aqui, com uma marca séria e tudo mais, como a gente recomenda. Agora, quando a pessoa tem ali um caso especial na saúde, assim como crianças, idosos, gestantes, lactantes, o ideal é que ela tenha o seu médico de acompanhamento e esse sim vai estar indicando melhor para a pessoa, né, doutor? O que existe, assim, os produtos que vocês trabalham, a Airbus é uma empresa séria, uma empresa que tem um laboratório gigante, tem 40 anos de pesquisa, tem uma equipe médica, assim, absurdamente incrível, de qualidade. Então, mesmo para alguém que tem doença, qualquer doença, eu sempre falo assim, se você for falar com o teu médico, e teu médico não for efetivamente um cara atualizado, ele vai falar que isso é besteira. Ele vai falar, imagina, porque ele está acostumado com produtos de má qualidade que tem na propaganda da televisão, no balcão da farmácia. Se for um médico sério, ele vai falar, deixa eu investigar essa empresa. Se ele for investigar a empresa, ele vai abaixar o topete e vai falar, bom, isso é uma empresa. É uma empresa séria que trabalha com produto sério. E a segunda coisa, quando você vai na praia comprar cachorro-quente com mostarda, ketchup e maionese, sorvete, pastel frito, milho cortado ali na praia, eu nunca vi ninguém ligar para o médico e falar, minha filha é diabética, ela pode comer tudo isso? Então, assim, infelizmente, 99% dos médicos não sabem de nutrição. E me perdoem as nutricionistas, mas muitas também não. Infelizmente, a maioria das pessoas que tem hoje um diploma, como usa as faculdades de Direito, 90% não passariam numa prova verdadeira. Então, o que eu sempre falo, meus pacientes, meus amigos que me perguntam, posso usar esses suplementos? Eu falo, pode, mas você já foi no teu médico fazer tua revisão a cada 3, 4 meses? 3 vezes ao ano. 3 vezes ao ano é o preço da escova da esposa. É Você tem dinheiro? razão. É dinheiro. Meus colegas de turma, metade do Einstein é da minha turma, ou foi aluno meu, ou foi colega meu. O diretor foi aluno meu. Né? Eles cobram 3 vezes o que eu cobro. 3 vezes o que eu cobro. Isso há 2 anos atrás, eu não sei agora. Há 2 anos atrás, era 3 vezes o que eu cobro. Eu falei, cara, para que cobrar tanto? Tem médico que é mais novo que eu, que cobra 4, 5 vezes mais. Absurdo. Porque é dono do hospital, já manda. Né? Então, assim, existe o assalto. Mas está cheio de médico bom e os estrelas são um problema. Eu sempre falo, estrela é complicado. Eu prefiro alguém que está com o pé no chão e fala, olha, eu preciso cobrar o valor que me cabe. Eu não vou cobrar R$50, porque a manicure me cobra R$50. Né? Eu não vou cobrar R$100, porque meu cabelo custa R$140 e eu não tenho cabelo. Como é que eu pago R$140? Ah, mas eu não tenho dinheiro para pagar nem isso. Então vamos no posto de saúde, porque eu vou com você. Eu também fui, eu já fui, conheço. Eu sei como é que é. Então, não existe desculpa para não cuidar da saúde. Mas, infelizmente, como tudo na vida, a maioria das pessoas preferem a cirurgia. Eu quero um especialista. E o especialista, eu preciso do especialista, mas o especialista não comanda a orquestra. Quem comanda a orquestra é o médico. Exato. Então, eu fico à Incrível, disposição. doutor. Se tiverem mais dúvidas, eu vou deixar anotado, aí pode passar o telefone, o WhatsApp lá do consultório, é o 011 94565 1396. E quem quiser o livro vai ter que pedir pelo e-mail, porque a gráfica, a editora está mandando por e-mail. É o e-mail livro@carlosmachado.med.br. Eu estou mandando autografado, então está ficando legal. E o correio, que era R$15, eles deixaram dentro do valor do livro, então ficou legal. Eu vou garantir o meu, com certeza, doutor. Ah, por favor, fico feliz. Eu não sei quantos tem, porque estavam aqui uns 200 livros só restantes da terceira edição, por isso que eles tiraram das livrarias todas, a Cultura foi a última que teve. E aí, quando acabar a terceira edição, tem que fazer a quarta. Vai ser para o ano que vem, né? Esse ano eu não vou fazer, não. Mas eu fico à disposição, mas se vocês puderem divulgar o meu Instagram, o YouTube, principalmente, e o TikTok, eu agradeço. É @Dr. Carlos Machado, e eu faço live, por enquanto, só de quarta-feira, mas estou doido para fazer mais frequentemente. Fazer todo dia é tão bom. Eu gosto de falar.
Eu tenho certeza que seria muito melhor para nós se o senhor continuasse todos os dias. Se vocês pedirem, assim, eu sempre falo assim, quando alguém manda umas mensagens no Instagram, no direct, olha, fala disso, é urgência, eu abro um buraco lá na agenda e a gente faz meia hora de live. Mas, olha, fica Nossa à disposição gratidão. para vocês, tá bom? Nossa gratidão, doutor. Muito obrigado mesmo. A gente vê a paixão do doutor em salvar vidas mesmo, em estar cuidando de saúde, em estar compartilhando conhecimento, né? A gente sempre fala aqui, e é uma coisa que a gente traz para os nossos alunos, esse conhecimento sempre, porque quem aprende não depende, né? E a gente também não quer ter o aluno dependente da gente, para a gente cobrar absurdos. O STC também é um programa muito em conta, e o que a gente quer é levar informação de qualidade para todo mundo, se cuidar cada vez mais e a gente ter um mundo melhor. Nossa gratidão, doutor, por essa aula, muito obrigada. A gente vai passar todos os contatos, Insta, TikTok, tudo do doutor nos nossos grupos, para todos os nossos alunos ter esse contato direto com o doutor. Muito obrigada, viu, doutor? Obrigado. Boa noite para vocês, tudo de bom. Boa noite, doutor. Obrigada.